Criatividade. Criatividade é uma palavra que eu sinto, né? Que tem ficado cada vez mais distante, né? As pessoas têm colocado ela cada vez mais longe. Eu digo isso dentro da minha experiência de sala de aula, um pouco mais de 8 anos aí dando aula para alunos da economia criativa. E o que eu percebo justamente é isso, né? Eu vou fazer uma analogia porque eu acho que vai ficar mais fácil da gente entender e entrar nessa conversa, entrar nesse papo, tá? Então imagina que você tem uma caixa e nessa caixa você coloca ali as suas referências, experiências e tal, enfim, vamos chamar de caixinha da criatividade. Então a criatividade é essa caixa que você, sempre que precisa, você acessa, você abre e você retira o que você precisa para criar o que precisa ser criado, para solucionar o que precisa ser solucionado e depois você fecha e guarda ela, mas ela está num lugar acessível, é fácil de você chegar até lá, pegar, usar, guardar e colocar de novo no mesmo lugar. O que está acontecendo com essas pessoas? E eu já estive nesse lugar, tá? Eu já estive nesse lugar de não conseguir acessar mais essa caixa. E por que que isso acontece? Por que que isso pode estar acontecendo com você? Porque junto com essa caixa nós temos outras caixas. Nós temos, na verdade, outras coisas que nós guardamos em outras caixas. Tá? E uma dessas coisas, por exemplo, é o excesso de informação. Já falamos sobre isso aqui no canal, então não vou me aprofundar, mas excesso de informação é algo que você coloca dentro de uma caixa, todas aquelas informações, você fecha e você guarda em algum lugar. A comparação. Comparação também já falamos aqui no canal, então não vou me alongar. Comparação é algo que você também coloca dentro de uma outra caixa, fecha e coloca num lugar. Né? Expectativa sobre o seu desempenho diante de um projeto, né, de uma proposta, a sua entrega, a ideia que você teve, né, como o meu cliente vai reagir àquilo que eu estou entregando para ele, como que o meu par, como é que o meu colega do lado vai reagir àquela ideia que eu estou dando, àquilo que eu comecei a executar. Como é que o meu chefe vai reagir ao ver que eu fiquei o fim de semana inteiro produzindo algo e agora estou ali para entregar? Né? Como é que meu professor vai reagir a um trabalho que ele passou e que eu me dediquei e estou entregando ali para ele como fruto daquilo que eu entendi, compreendi da matéria que foi dada. Então isso é expectativa também. Você coloca isso numa caixa e coloca em outro lugar. O que, que todas essas caixas têm em comum? Elas vão todas para o mesmo lugar. Qual é o lugar? Em cima da caixa da criatividade. Então você tem a caixinha da criatividade, você tem a caixinha do excesso de informação, você tem a caixinha do excesso de cobrança, você tem a caixinha da expectativa, você tem a caixinha de frustração, você tem várias outras caixas que você coloca todas em cima da caixa da criatividade. O que, que vai acontecer então? Você vai tentar acessar essa caixinha da criatividade e não vai conseguir, porque em cima dela existem outras caixas com coisas, inclusive, que você não quer mexer, que você não quer abrir. E aí você trava. E aí você começa a achar que, por você não ir mais naquele lugar para buscar a criatividade, você não é criativo. Talvez você chegue a um ponto de pensar que você nunca foi criativo. E isso não é verdade. Tá? Ou você acha que a criatividade é um dom e você não tinha esse dom, nunca teve, e já falamos aqui também que criatividade não é um dom, enfim. Então, tudo isso vai acontecer e eu posso resumir para uma única coisa. E eu quero que você preste bem atenção no que eu estou falando. A gente reduz tudo isso para ausência de clareza. Beleza? Se eu apagar agora as luzes que estão direcionadas para mim para eu poder gravar esse vídeo para vocês, vocês até conseguem ouvir minha voz. Mas se eu começar a pegar coisas para mostrar e exemplificar, vocês não vão conseguir enxergar. Por quê? Porque falta luz, falta clareza para entender o que está sendo dito. Só falar às vezes não adianta. Né? Eu não sei vocês, mas às vezes eu estou ouvindo um podcast e algo interessante é falado, eu preciso voltar e pegar para ver. Mesmo tendo ouvido, mesmo escutando aquilo que foi dito, eu preciso ver para poder entender melhor o que está sendo dito. A minha compreensão muda em algumas situações.
Então, se eu apagar tudo aqui agora, vocês param de prestar atenção, vocês vão se dispersar, enfim. Então, a luz ela é importante. Inclusive, existe um princípio milenar que diz que, no princípio, a primeira coisa que surgiu, que foi criada, foi a luz, a clareza. Simples assim, tá? Se você for pesquisar, por exemplo, criatividade ou ideia na internet e for na parte de imagens, você vai ver que existe uma figura, existe um íconezinho que representa isso, que é o quê? Uma lâmpada, que geralmente ela está indicando que está acesa, ou seja, clareou aqui para mim, agora eu estou entendendo, eu estou enxergando, né? Inclusive, deixa eu falar aqui rapidinho para vocês, o logo da linha criativa, não sei se vocês já perceberam, mas tem uma lâmpadazinha escondida ali dentro dele. Porque são ideias, e ideia a gente tem que ter clareza para conseguir, então, ter ideias, ter a criatividade. Então, a clareza ela vem antes, e é por isso que o canal, a linha criativa, não trata de tutoriais ou ensinar criatividade. Esses tempos atrás eu estava conversando com uma professora que nem é da economia criativa, ela é de outra área, e ela falou, cara, a gente não consegue ensinar criatividade para o aluno. Não, realmente eu não consigo ensinar. Olha, criatividade eu não consigo. Como eu ensino, por exemplo, história do Brasil, como eu ensino, por exemplo, uma gestão de marca, né? Como eu ensino, por exemplo, como identificar um público-alvo, como criar uma persona. Isso eu ensino. Criatividade eu não ensino. Eu não consigo ensinar. Então, desculpa frustrar vocês, mas a linha criativa não ensina criatividade. Ela vem antes um pouquinho. Vocês que acompanham aqui já perceberam, né? Inclusive, vocês que já acompanham e quem chegou aqui agora, de repente, no primeiro contato nosso aqui, deixa o seu like se você está curtindo esse material, esse vídeo. Compartilha com seus amigos, com pessoas que você acha que precisa ouvir o que está sendo dito aqui, né? Se inscreve no canal também para poder ver os outros conteúdos, né? E ajudar também o canal quando você curte, quando você compartilha, quando você se inscreve, quando você comenta, é bacana porque eu tenho a chance de conhecer um pouco melhor vocês e falar com vocês e trocar ideia. Coisa que eu mais gosto dentro da sala de aula é a troca de ideias. A minha aula ela não é aquela coisa parada, chata. Eu estou sempre trocando com os alunos porque eu acho que é isso que faz com que eu tenha a oportunidade também de aprender. Né? O fato de eu ser professor não significa que eu sei tudo. E o fato de estar na frente de vários alunos não significa que eles não podem me ensinar nada. Né? Então, o mais bacana da minha profissão hoje, do que eu faço hoje, é poder ensinar e aprender ao mesmo tempo. Então, dá a oportunidade também da gente ter essa troca, de eu poder aprender um pouco com vocês. Então, curte, compartilha, se inscreve e ativa o sininho também, porque vão ter outros vídeos aqui e você consegue, então, ser notificado sempre que tiver novos vídeos aqui no canal. Beleza? Voltando, então, a lâmpadazinha acesa traz a clareza de ideias e é por isso que a gente aqui não trabalha a criatividade em si. A gente trabalha um pouco antes dela chegar. Então, se você procurar os vídeos aí, como eu acabei de falar, a gente vai falar sobre frustração, bloqueio, cobrança, expectativa, etc, etc, etc. Tudo isso para a gente conseguir, de alguma forma, fazer com que seja entendido que antes da criatividade existir, a gente precisa de clareza. E a clareza só vai existir quando a gente acender essa luzinha, tirar essas coisas da frente e conseguir acessar de novo a caixa da criatividade. Porque quando essa caixa está num lugar de fácil acesso, eu simplesmente acesso, eu nem olho. Eu nem olho. Agora, quando ela está num difícil acesso, eu preciso olhar com cuidado para ver onde é que eu estou pegando, onde é que eu estou procurando. E aí, quando eu tenho a luz, a clareza, eu consigo ir exatamente aonde eu quero e conseguir pegar o que eu preciso. Beleza? Fez sentido para vocês? Eu espero que tenha feito sentido. Vejo vocês no próximo vídeo. Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. Beleza? Até a próxima e ó, segue a linha.